Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no trabalho também, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo semanal aqui no Conexão ND. E olha, hoje o programa é especial para você que é empresário ou também para você que não é empresário e nem pensa ser empresário, mas também para você que está pensando um dia em empreender. Porque, por exemplo, a gente vai tentar aqui mostrar como é que você pode ter um bom gerenciamento, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional dentro da sua empresa. Será que você precisa de mais treinamento? Será que você treina os seus funcionários a contento, né, para que você tenha um bom resultado? E como é que seria, por exemplo, uma empresa autogerenciável e um empresário autogerenciável? Como é que seria isso? Então a gente vai trazer aqui, estamos trazendo um grande empresário catarinense e que com certeza vai trazer... Aliás, ele não é catarinense, ele nasceu em São Paulo, interior de São Paulo, mas ele veio para Santa Catarina e hoje está aqui em Florianópolis, trazendo muito do seu trabalho, da sua experiência de vida também, para que a gente possa aprender um pouco com ele. É o grande empresário Marcelo Germano, que já está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Amigo, como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Fica à vontade, brigadão. Passou trabalho para chegar aqui, não, né? Não, foi fácil, a gente Tranquilo. Tá bem pertinho. Tá pertinho, né? Você, na verdade, é de São Bernardo do Campo, Sou de né? São Bernardo do Campo, nasci São em Paulo. São Bernardo do Campo e há 10 anos e meio eu estou em Floripa. Já está aqui em Floripa. Já estou aqui em Floripa. Bom, você estava me contando que você tem 4 empresas, né? E, na verdade, são 5 ou 4, né? Mais ou menos. Porque aí você vai contar já o que seria essa divisão. Mas essa questão que você trouxe como uma gestão inovadora, digamos assim, que é da empresa autogerenciável. E que você acaba falando, claro, do empresário autogerenciável. E eu quero te lançar um desafio, como é que nós podemos, pessoas que não são empresárias, né? Pessoas comuns, como é que elas podem se autogerenciar também no seu dia a dia? Porque você tem que ser uma pessoa boa, ter uma vida boa para poder também ser um bom empresário e ter uma empresa de sucesso. Como é que surgiu essa ideia de uma empresa autogerenciável? Então, vamos lá. Só para deixar bem claro, antes da gente começar, que às vezes a pessoa fala empresa autogerenciável, ele pensa que é uma empresa que funciona sozinho. E aí a gente já precisa deixar bem claro que o nome disso é uma empresa autonegligenciável. Né? Uma empresa que funciona sozinho, que o dono não faz nada, é autonegligenciável, ele está negligenciando a empresa dele. O autogerenciável, né, ele tem a palavra gerenciável, então é que tem gestão. Né? Então, uma empresa autogerenciável é uma empresa que tem gestão e que os funcionários, né, a equipe é autogerenciável, ou seja, a equipe faz gestão. E quando eu falar gestão, eu estou falando de estabelecer metas, fazer planejamento estratégico, ter execução daquilo que foi planejado, entregar o resultado, buscar o resultado, né? E aí, quando você tem uma empresa que tem esta cultura, né, então você tem uma empresa autogerenciável. Então significa que o dono, no caso você, não precisa ficar em cima dessa equipe o tempo inteiro. Ela se autogerencia, mais ou menos isso? Exatamente. Ele não precisa ficar em cima das pessoas o tempo inteiro. Ele não precisa ser centralizador ou microgerenciador, tá? Mas as pessoas sabem o que precisam fazer, executam. Elas são cobradas por resultado, elas são cobradas por meta, né? Porque nesse jogo todo mundo ganha. Ganha o empresário, ganha os colaboradores, ganham os clientes, ganham todo mundo. Que legal. Tá? E aí, o que acaba acontecendo, né, que quando a gente fala assim, o dono não precisa ficar ali controlando as coisas o tempo inteiro, tudo o tempo inteiro, é porque a gente pensa da seguinte maneira, é uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Se o dono da empresa está fazendo a empresa funcionar, quem que está fazendo a empresa crescer? Então, alguém tem que olhar para a empresa e falar, onde eu vou chegar no futuro com essa empresa? E se o dono da empresa ele faz trabalhos operacionais, está ali no dia a dia da operação, quem que está olhando para o crescimento, para o futuro da empresa? Onde essa empresa vai chegar? Como essa empresa vai escalar? Como ela vai funcionar? Né? Então, papel de dono é papel de dono. É preciso deixar bem claro, o dono tem um papel, fazer a empresa crescer. E delegar as outras funções. Exatamente. Para que a empresa prossiga, né? Quantas empresas você tem hoje? 4 ou 5? São 5, mas são 4. Né? Como assim, Marcelo? A matemática não permite isso. Tá? Então, assim, ó, eu tenho 4 empresas. Eu tenho um despachante, tenho uma importadora, tenho uma fábrica de software, tenho uma empresa de educação corporativa. E nesse despachante que eu tenho, a gente atende em São Paulo. Na verdade, a gente atende em todo o Brasil. Sim. Mas por uma questão de a gente ter um grande volume de clientes que executam um serviço em Minas Gerais, a gente abriu uma empresa em Minas Gerais. Né? Só que a gestão é de uma empresa só.
mas são 2 CNPJs diferentes, inclusive o quadro societário é diferente, né? Mas atendem os mesmos clientes e a gestão é feita por essa empresa de São Paulo. Perfeito. Então são 4 empresas, basicamente, né? Basicamente 4 empresas, isso. Agora, você tem hoje 4 empresas, quantos funcionários mais ou menos no total? 200 e um pouquinho lá para cima. Mais de 200. Chega uma hora que a gente não consegue contar mais, claro, né? Exatamente. Os negócios vão crescendo. Aliás, a sua importadora é de quê? A gente importa conectores elétricos para ambiente hostil. Olha Que coisa complicada, só. né? Mas É bem específico, né? São peças técnicas, né? Peças técnicas, entendi. Diria assim, são peças técnicas, tem Mas finalidades específicas. Certo. O legal de tudo isso é que você traz uma experiência também do seu estilo de vida, talvez, porque você veio de uma família simples. Eu gostaria de saber um pouco dessa tua virada de vida, que você saiu de uma vida que você já não estava contente e, de repente, você criou até uma estratégia de empresa, uma empresa autogerenciável, e hoje você tem esse grupo de empresas extremamente bem sucedido. Como é que isso começou lá atrás? Então vamos lá, né? Eu gosto de falar que o pobre fala que não tem nada, né? Vem uma enchente e ele fala que perdeu tudo. Né? e essa era a minha situação. A gente ri, claro, é uma desgraça, mas só que pela situação, né? Mas, enfim, é isso. A gente ri porque não entende o contexto, mas essa era a minha situação. Então, eu venho de uma família simples, de uma família humilde, né? Minha mãe é nordestina, né? O meu pai, enfim, ele ficou órfão com 9 anos de idade, ficou jogado no mundo com 9 anos de idade. Então, foi uma vida muito difícil, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas eles lutaram e quando eu nasci eu já morava numa casa própria. Uma casa simples, mas era uma casa própria. Sim. Né? E aí o que a gente fala que não tem nada, vem uma enchente e perde tudo? Né? O bairro onde a gente morava dava enchente. A gente não tinha, por exemplo, televisão, videocassete, videogame, na época era Atari, Odyssey, telejogo, né? Videocassete foi no auge lá dos anos 80, final dos anos 80, né? Isso. Eu sou de 73, né? Então, a gente não tinha essas coisas em casa. O máximo que a gente tinha era uma vitrolinha lá e um rádio, né? Mas a gente tinha uma geladeira que tinha comida, a gente tinha uma cama que tinha um colchão, tinha um cobertor, né? A gente tinha um sofá, a gente tinha essas coisas. Aí o que acontece? Você sai para ir para a escola, chove, quando você volta encheu. Aí você fica 2 dias esperando a água baixar, quando você entra em casa, não tem mais o sofá, não tem mais a geladeira, a comida que estava na geladeira não tem mais, né? Você entra no teu quarto, suas roupas estragou tudo, teu colchão estragou, tua cama estragou, não tem nada, né? E isso trouxe para mim um sentimento de gratidão em relação a gente ser grato pelo que tem. Não importa onde a gente está, a gente é grato pelo que tem, né? Então, crescer num ambiente como esse, às vezes pode vitimizar as pessoas, que as pessoas falam, é porque eu nasci assim, porque minha vida foi sempre muito difícil. Você pode vitimizar as pessoas ou, né, pode impulsionar as pessoas, criar um inconformismo. Não, nessa situação eu não quero para o resto da minha vida. Eu preciso sair dessa situação, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. 13 anos de idade. 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. De quê? Eu fui trabalhar... Enfim, na época existia uma profissão que se chamava office boy. Eu fui também office boy. Eu fui trabalhar como office boy. Comecei com 13 anos, fui trabalhar como office boy. Lá em São Bernardo ainda? Lá em São Bernardo do Campo ainda, isso. Com 13 anos de idade. E aí, claro, você ganhava o quê? Meio salário mínimo, né? Salário mínimo. Um salário mínimo. Por aí. Isso. E como é que você começou a pensar... Você sempre pensou em ser um empresário de sucesso, não? Como é que isso começou? Então, vamos lá, né? Quando eu nasci, meu pai já era um empreendedor, né? Ele tinha um escritório de despachante. Ele tinha um escritório dele. Só que meu pai nunca recebeu formação, ele não terminou o primeiro grau, né? Na época a gente chamava de primeiro grau, hoje chama ensino fundamental 1. Isso. Meu pai não terminou o primeiro grau, né? E ele aprendeu um ofício e ao aprender esse ofício, ele montou um escritório. Mas meu pai não entendia nada de gestão, meu pai não entendia nada de processos, ele não entendia nada de atendimento ao cliente, né? Mas ele ia aos trancos e barrancos. Então, eu já tinha esse negócio na família disso daí. E eu ouvia muitas pessoas falando, pelo histórico do meu pai, falando assim, né? Teu pai já era para estar rico, né? E aí isso foi crescendo dentro de mim, eu falava assim, mas como assim? A gente não tem nada, vem enchente, esse tipo de coisa, a situação, né? A nossa vida é pior, não era que era pior, né? Mas era uma vida que a gente que eu pelo menos não queria, né? Sim. E já era para eu estar rico. Por que eu não estou rico? Né? Era essa a questão que a gente tinha. Então, logo eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Com 13 anos eu falei, eu preciso ganhar meu dinheiro. E aí comecei a trabalhar com 13 anos. E aí eu comecei a trabalhar e eu sempre tinha aquele negócio, né? Eu queria entrar numa empresa para crescer.
né? Eu queria crescer dentro de uma empresa. A primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa pequena. E aí a minha visão era, pô, se essa empresa cresceu, eu estou entrando agora, uma empresa crescer, eu vou crescer junto com a empresa, né? Entrei nessa empresa, trabalhei alguns meses, não era aquilo que eu via isso daí para mim, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa grande. E o meu pensamento ao trabalhar numa empresa grande é, se eu for o melhor funcionário, eu cresço na empresa porque é uma empresa grande, né? E aí foi minha jornada. Eu sempre pensei em crescer, sempre pensei em estar além daquilo que eu estava, né? Um inconformado por natureza. Mas você já achava que poderia chegar a ser dono das suas empresas? Não. Ou isso não passava ainda pela tua cabeça? Não passava na minha cabeça. Eu não olhava desse jeito. E aí eu entrei na faculdade, fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Opa! Por que eu fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior? Tinha um pai de um amigo meu, ele tinha um despachante aduaneiro. E esse amigo meu, na minha visão, no meu conceito na época, ele era rico. E aí eu falava assim, cara, isso aqui dá dinheiro. E o cara tinha o próprio escritório. Eu falei, vou fazer comércio exterior, quero trabalhar com isso daí. Que isso pode dar um futuro. Que isso pode dar um futuro, né? Então, foi aí que eu acho que começou a surgir o negócio de, vou ter uma empresa disso ou uma empresa daquilo. Aí, em 2022, eu abri minha primeira empresa, que era uma transportadora, deu errado. Deu errado. Deu errado. Essa foi, onde foi que eu errei? Foi essa? Na verdade, a empresa não deu errado. Eu tive um problema com sócio, né? Então, deu um problema societário, a gente não estava entrando em acordo e aí eu preferi sair desse negócio. E aí eu saí desse negócio, né? E aí eu trabalhava com meu pai, eu saí desse negócio, meu pai tinha um escritório, eu trabalhava com meu pai. Quando eu entrei na faculdade, eu saí dessa empresa grande que eu estava trabalhando e fui trabalhar com meu pai, para ajudar meu pai nos negócios dele. Aí eu montei esse negócio, eu continuava trabalhando com meu pai e montei outra empresa. E aí quando eu saí dessa sociedade, continuei trabalhando com meu pai, depois eu montei uma empresa para mim no mesmo segmento que meu pai atuava, mas os clientes que a gente atuava, meu pai atuava o que a gente chama hoje de B2C, que é atendimento de balcão, e a gente montou essa empresa, a gente atendia clientes corporativos. Entendi. E aí qual foi o momento que você achou que realmente, não, agora deu a virada na minha vida? Eu agora deixo de ser o que eu era, um funcionário, e começo realmente a ter sucesso. Onde é que você acha que você realmente deu certo? Então vamos lá, as coisas começam, não é exatamente desse jeito. As Não coisas é uma começam fórmula mágica, né? você fala assim, eu quero arrebentar a boca do balão, eu quero fazer um negócio, quero crescer e quero ganhar dinheiro, né? Então as coisas começam assim. Você não tem um plano, né? A gente tem até um otimismo exagerado no começo, né? A gente não tem um plano. E o que aconteceu? Quando a gente abriu nossa empresa, é porque ela era uma oportunidade, né? Era um lugar muito bom, um ponto muito bom. O produto que a gente tem é uma necessidade do cliente e a gente foi e abriu uma empresa sem ter dinheiro. E aí, por abrir uma empresa sem ter dinheiro, a gente se endividou. E a gente, quando começou a empresa, a gente precisava não só faturar para pagar as contas da empresa, como para pagar todas as dívidas que a gente tinha feito. Porque eu tinha um sócio quando eu comecei essa empresa. Deu tudo errado. A gente não conseguia pagar as contas da empresa, muito menos as dívidas que a gente tinha feito, né? E aí o que eu falo é o seguinte, a gente tinha uma coisa, estava tudo dando errado, nome sujo, aluguel atrasado, oficial de justiça batendo na porta de casa, carro com busca e apreensão, pensa na situação, né? E eu falo, a única arma que a gente tinha era trabalho duro, então eu tinha muita energia, muita energia. Então eu acordava 6 horas da manhã e já começava a trabalhar e eu trabalhava até meia-noite, né? Trabalho bruto mesmo, era trabalho bruto. E aí trabalhando desse jeito a gente arrumou um grande cliente, depois veio um segundo grande cliente, depois veio um terceiro grande cliente e aí a gente conseguiu pagar as dívidas, a vida cresceu e ficou melhor, né? E ficou melhor. Você diria que a melhor qualidade nesse momento da tua vida foi a persistência, determinação ou outra qualidade que definiu você para essa virada? Sabe que quando a água está no pescoço, né, você pode parar de nadar e afundar ou você pode continuar dando braçada, né? Só que dar braçada, você precisa ter energia para dar braçada, porque chega uma hora que cansa, né? Então eu era incansável, eu nunca parei de dar braçada. E depois disso tudo, você, imagino eu, você acabou estudando muito, porque você acabou criando depois com as suas empresas essa gestão, né? De uma empresa autogerenciável, que você já explicou para a gente um pouquinho aqui e tal, mas hoje você tem esses cursos também que você ensina outros empresários a terem também esse mesmo tipo de gerenciamento, é isso? Sim, exatamente. O que acontece, né? Você dominar uma habilidade técnica, que era o que eu sabia habilidade técnica, né?
é diferente de você ter uma empresa que faz o serviço técnico. Mas a maioria dos donos de empresa que monta a empresa, ele faz o serviço técnico, ou seja, ele trabalha na operação da empresa, ele faz o trabalho técnico, ele faz o trabalho operacional, tá? Quando você monta uma empresa, né, a empresa tem que fazer o trabalho operacional. O trabalho de dono é fazer essa empresa crescer. Mas eu não sabia disso, assim como tem muitos donos de empresa que não entendem isso. Então, o que eles fazem? Monta a empresa, faz trabalho operacional, operacional, operacional. Isso vai fazer ele chegar até em algum lugar. Só que chega uma hora que ele não é impossível. Ele vira o gargalo da própria empresa, porque ele está na operação. Ele vira o gargalo da própria empresa. Isso aconteceu comigo. A gente ganhou 1, 2, 3, 4 clientes, contas grandes. A gente estava ganhando dinheiro, mas eu trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite, de segunda a segunda. E aí, como que eu resolvo isso? Né? Você não tinha tempo, né? Para a tua vida pessoal? Não, para nada. Não tinha tempo. Para nada. Como que eu resolvo isso? Com gestão. E aí eu fui estudar gestão, a gente aplicou gestão na empresa, a gente colocou processos, indicadores, formou líderes, treinou os líderes, né? Comecei a delegar as funções do que tinha que fazer, entendi que precisa criar uma cultura poderosa na empresa, ou seja, a empresa ela tem que ser erguida, né, sobre fundamentos, eu chamo de pilares. E aí a gente começou a trabalhar fundamentos, os pilares da empresa, e a empresa começou a funcionar, foi crescendo e o melhor, né? Quanto mais ela crescia, depois de ter implantado gestão, cultura, liderança, de ter implantado os pilares, quanto mais a empresa crescia, né, mais liberdade eu tinha. Olha só. Aliás, essa questão dos pilares, a gente até separou aqui uma frase sua mesmo, que está nas suas redes sociais, né? E diz assim, uma empresa sem pilares é um convite para o caos. Isso. Que pilares são esses? Então, vamos lá. A gente defende 6 pilares. O primeiro pilar é domínio pessoal. Certo. A empresa é um reflexo do dono e o grande ponto é, o que diferencia uma empresa extraordinária de uma empresa que não é extraordinária é o dono que está por trás do negócio. Certo. Agora, por exemplo, você também treina, dentro desses pilares, existe a questão de treinamento, olhar para os funcionários, para os clientes, que passos são esses? Então, vamos lá. Ó. Os pilares. Então, o primeiro pilar, domínio pessoal. Segundo pilar, cultura. Né? A cultura organizacional. A diferença do sucesso das empresas normalmente vai estar atrelado à cultura, que é o DNA da empresa. Como essa empresa funciona. Né? Então, você tem que criar uma cultura organizacional. Uma cultura focada em resultado, uma cultura focada em solução de problemas, uma cultura focada em pessoas boas trabalhando, uma cultura focada em atender bem o cliente. Tudo isso é cultura. Aí você não consegue criar uma cultura forte com liderança fraca. Então vem um pilar, trabalhar a liderança. Como eu lido com os meus funcionários? Como eu faço meus funcionários performarem? Como eu faço meus funcionários crescerem e vencerem na vida também? Porque o nosso funcionário precisa vencer na vida também. Então vem a liderança. Aí depois vem o pilar da gestão, né? Como eu me reúno com o meu time, como eu analiso o que aconteceu, como eu melhoro o que aconteceu. Aí, assim, você tem uma empresa, a empresa tem o objetivo de ter lucro. Então o próximo pilar é finanças, eu tenho que ter lucro. Claro, para sustentar, né, a empresa. Né? E aí, o último pilar a gente chama de tração. É como eu atraio clientes, como eu converto esses clientes em compradores e como eu faço esses caras continuarem comprando. Então, se eu tiver esses 6 pilares muito bem estruturados, eu vou ter uma empresa que funciona. Que bacana, uma empresa de sucesso. Né? Uma empresa de sucesso. Uma coisa que você falou agora, que eu acho bem interessante, é que você procura também o sucesso dos funcionários. Porque quanto mais sucesso eles tiverem e mais derem certo, é sinal de que a sua empresa também vai dar certo, né? Sim. Então, você tem também essa questão do empresário autogerenciável. Dá para a gente aplicar essas técnicas suas de autogerenciamento na nossa vida sem a gente ser empresário? Dá para fazer isso? Dá algumas coisas. Então, a gente vai deixar para depois do intervalo. Pode ser? Legal, pode ser. Então tá. Bora. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta aqui com o Marcelo Germano, empresário. Tem várias empresas aqui, ele está ensinando e inspirando a gente, né, a sermos pessoas melhores e termos negócios melhores também. Não sai daí, a gente volta já já. Hoje o nosso convidado está falando um pouquinho de gerenciamento, tanto para empresários, né, que têm as suas empresas, como gerenciar melhor, tornar as suas empresas autogerenciáveis, como tornar
o empresário também é autogerenciável e como é que a gente entra nesse assunto, né? Nós todos aí que não somos empresários, você que não é empresário, será que a gente consegue pegar um pouco dessa inspiração para a nossa vida também? Ou se você quer fazer também o seu empreendimento, como é que você pode estruturar isso de uma forma que você realmente consiga ter sucesso? Marcelo Germano, empresário, nosso convidado de hoje, começou lá a trabalhar lá na sua cidade natal, que é São Bernardo do Campo, né? Isso. No ABC Paulista, que a gente chama. No ABC Paulista. 10 anos que você está aqui em Floripa, né? 10 anos e meio que eu estou aqui em Floripa. Por aí. Agora a gente estava falando dessa questão do empresário autogerenciável, que ele tem que também ter uma agenda, né? E eu te perguntei, será que é possível a gente também aplicar essas técnicas na nossa vida? Como é que você avalia isso? E eu já gostaria que você falasse um pouco dessa característica de um empresário autogerenciável. Como é que é? Legal. Ó, e eu acho que é muito providencial a gente falar disso nesse momento, porque normalmente no mês de janeiro, no início do ano, quando o ano começa, as pessoas elas param para refletir e falar assim, nesse ano eu vou fazer alguma coisa diferente, esse ano vai ser o melhor ano da vida. E aí as pessoas fazem as resoluções de fim de ano. Sim. Então acho que não tem época mais propícia para falar sobre isso, porque fazer gestão, uma autogestão, é a gente olhar e falar, então deixa eu ver quais são as minhas resoluções, e aí eu crio o meu quadro da minha vida ou da minha empresa, olho quais são os objetivos que eu quero atingir, só que não adianta só estabelecer objetivos. A gente precisa entender quais são os sistemas, quais são os processos que eu vou fazer para chegar lá. Né? E aí depois a gente executa esses processos e a gente acompanha o desenvolvimento disso. Simples, muito simples. Então, por exemplo, né, eu coloquei uma meta, né? Esse ano eu vou fazer 50. Então, eu coloquei uma meta. Começou o ano, eu coloquei uma meta. 50 melhor do que 40. Eu quero chegar em 50 melhor do que eu cheguei nos 40. Perfeito. Né? Legal, essa é uma meta. Sim. Né? Essa é uma meta, chegar nos 50 melhor do que os 40. Aí você não pode esperar isso chegar de qualquer jeito. Você isso, eu não posso esperar chegar aos 50 anos para falar, putz, não fiquei melhor do que os 40, estou pior. Exato. Né? Não pode. Então, legal. Então, eu estabeleci, né, quais eram as metas que eu tenho, os indicadores que eu vou ter que olhar para falar se eu estou chegando nos 50 melhor 40. Então, eu estabeleci lá 82 quilos e 12% de percentual de gordura. Olha, bem específico. Bem específico. Sim. 82 quilos, entre 80 e 82 quilos e 12% percentual de gordura. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,77 m. 1,77 m. 1,77 m. Legal, já estabeleci o objetivo ali, eu sei o que é. Agora, para eu fazer isso, o que eu preciso? Bom, eu preciso me alimentar bem. Então, no plano é cuidar da alimentação, contratar uma nutricionista e comprar uma balança, né? Na verdade, eu já tinha a balança, me pesar uma vez por semana para conseguir entender o meu progresso, contratar uma nutricionista para fazer meu plano alimentar, contratar um médico, um nutrólogo, para ele olhar os meus exames de sangue para saber os meus indicadores, contratar um personal trainer, né? Na verdade, eu já tenho tudo isso, não contratei, uma equipe, né? Trabalhando tenho um personal trainer e eu preciso treinar todo dia. Então, o que eu estabeleci? Né? Os resultados, e aí eu coloquei, eu vou ter que treinar 220 dias nesse ano. Então, a meta é o treino, 220 dias. Né? Porque eu não controlo o resultado, mas se eu controlar a minha alimentação, eu não controlo o resultado, eu não sei se eu vou chegar lá, não está no meu controle, mas se eu controlar a minha alimentação, se eu ficar medindo meus exames e olhando o que está bom, o que está ruim e trabalhando para melhorar isso, se eu treinar todo dia, né, com certeza eu vou ficar bem próximo desse resultado. As chances que você tem de alcançar esses resultados são maiores. São maiores, então são os sistemas que eu preciso ter, os sistemas e os processos para atingir o resultado. Né? Então, eu faço isso. Aí, por exemplo, todo dia eu treino, termina meu treino, eu vou lá e posto. Então, hoje eu postei 6 de 220. Todo dia. Se eu treinar amanhã, eu vou postar 7 de 220. Até chegar lá. Se eu treinar no domingo, eu vou postar X de 220. E quando chegar no 220, eu tanto de 220. Então, esses são os sistemas que a gente utiliza para atingir o resultado. Isso qualquer pessoa pode fazer. E isso é gestão. E isso é disciplina também, né? Aí a gente vem para um outro aspecto. Só né? uma pergunta, parênteses agora. Você estava querendo chegar, né, nesses 82 quilos, mas porque você tinha mais peso ou menos peso? Você queria ganhar massa? Como é que era? Só curiosidade. Tá. Hoje eu estou com 84, né? Tá.
mas eu estava com 80 quilos, mas eu estava com 16% de percentual de gordura. Ah, tá. Acima daquilo que você queria. O peso eu estava dentro, o percentual de gordura, o percentual de gordura eu estava fora. Então eu estabeleci um parâmetro para minha idade, para minha altura, um parâmetro que é um parâmetro bom, saudável, bonito, estético, é o parâmetro que eu coloquei. Entendi. Tá? Mas você entende que isso é fazer gestão? Porque uma vez por semana você se pesa, você olha o indicador, né? Aí tem uma balança com bioimpedância que ele vai falar o percentual da minha gordura, né? Aí eu tenho que entender os sistemas. O que eu faço quando eu acordo? O que eu tomo no meu café da manhã? O que eu almoço? Que horas eu janto? É importante saber que horas eu janto. Que horas eu vou dormir? Quantas horas eu preciso dormir? Né? Quanto de água eu preciso beber ao longo do dia? Tudo isso é a gente entender que faz parte, são sistemas dos processos para atingir o resultado. Aí você falou, tem que ser disciplinado. Aí vem para uma outra parte, né? O lance não é ser disciplinado, o lance é o seguinte, né? Quem que eu preciso me tornar para conseguir aquilo? Quem que eu preciso me tornar? E o quem eu preciso me tornar é aquilo que eu faço todo santo dia. A nossa identidade identidade, se eu for traduzir a palavra na etimologia da palavra, ela significa o ser que se repete. Então você tem uma identidade, as pessoas reconhecem você, o teu estilo, o teu jeito. Por quê? Porque você se repete todo dia. Essa é a tua identidade, aquilo que você faz diariamente. Então, você falou, tem que ter disciplina. Não, qual é a tua identidade? Quem que eu preciso ser para ser um cara que tem 82 quilos? Você está com o teu objetivo, eu quero ser uma pessoa assim. E o que eu preciso fazer para chegar a ser uma pessoa assim? Eu quero esse resultado, é o resultado que eu quero. Eu vou utilizar esses processos. Agora eu tenho que responder, quem que eu tenho que ser? Certo. Quem que eu tenho que ser para atingir esse resultado? Né? E aí, o que eu sou? Eu sou aquilo que eu repito todo santo dia. Seja atos, seja ações que eu faço e seja as coisas que eu falo. Se eu falo uma coisa todo dia, eu sou aquilo que eu falo todo dia. Se eu pratico uma coisa todo dia, eu sou aquilo que eu pratico todo dia. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Quer dizer, você é a sua própria empresa, você tem que ter as suas metas, você tem que gerenciar os resultados, os processos para conseguir chegar naquele resultado, que é o lucro. E no seu caso, no caso das pessoas, é aquilo que ela quer se tornar. Aquilo que ela quer se tornar. Fantástico. Então dá para você realmente gerenciar a tua vida da mesma forma como você gerenciaria uma empresa. Exatamente, exatamente. Na verdade, deve ser assim. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Para você alcançar um resultado. E aí você falou, tem que ter disciplina, né? Cara, uma empresa sem disciplina não chega em lugar nenhum, tá? Uma empresa sem disciplina, onde os funcionários são disciplinados e o dono é disciplinado, né? Até chega em algum lugar, mas não é um lugar tão legal assim, muitas vezes. Claro. Né? Não é aquilo que você queria, né? É a mesma coisa uma pessoa sem disciplina. Só que a palavra disciplina, ela remete a alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, alguma coisa pesada. E não é. É chato às vezes, né? Então, por exemplo, se você gosta de jogar bola, você joga bola todo dia. Ou toda semana, você tem uma disciplina, toda semana você joga bola. Por exemplo, olha como as pessoas são disciplinadas, né? Hoje a gente tem o celular, né? E aí todo dia a gente entra no Instagram e vê alguma coisa, todo dia a gente vai no WhatsApp e vê alguma coisa. Se eu faço isso todo dia, eu tenho disciplina. Pro lado errado. Exato. Mas eu Criou tenho um mau disciplina. hábito, né? Isso. Se eu como um monte de porcaria e todo dia eu como um monte de porcaria, eu sou muito disciplinado. Como porcaria todo dia. Né? Como porcaria todo dia. Exatamente. Então, qual que é o lance da disciplina? Que é o mais fácil, né? Mas o mais fácil às vezes não é o melhor. Qual que é o lance da disciplina? Quais hábitos eu quero ter? Hábitos bons ou ruins? E aí eu escolho. Eu posso ser disciplinado nos hábitos ruins ou eu posso ser disciplinado nos hábitos bons. Sem dúvida. Que coisa, né? Agora, até dentro dessa autogestão, uma coisa que você fala aqui que eu adorei também, que é o seguinte: não aceite desculpas, estimule ações concretas. Quer dizer, isso vale para nós, porque a gente se desculpa o tempo inteiro, né? Ou a gente se justifica para dizer que eu não consegui ir na academia porque eu tinha outra coisa para fazer, ou eu estava cansado, etc. E vale para o funcionário, porque às vezes o funcionário ou chega atrasado e tal, e você chama a atenção, porque chegou atrasado. Aí ele dá uma desculpa e beleza, às vezes o chefe lá acaba não fazendo nada. Só que a gente não deve aceitar essas desculpas, nem nossas mesmas, nem dos outros, é isso? É isso. Então eu vou dar um exemplo prático, né? O mesmo que você usou, o funcionário chegou atrasado. Se você perguntar para a pessoa por que você chegou atrasado, você deu uma permissão para ela dar uma desculpa, certo? Deu uma permissão. Você perguntou por quê? Falou, porque o ônibus quebrou. Você deu uma permissão para ela se desculpar, porque o ônibus quebrou, porque tinha trânsito.
E o que você faz com isso? Não faz nada, né? Então, não aceite desculpas, estimule a ação. Cara, legal, né? Você chegou atrasado porque tinha trânsito. Agora eu quero saber o seguinte, o que você vai fazer para garantir que você vai chegar no horário todo santo dia? Porque todo dia tem trânsito. Exato. O que você vai fazer? O que você vai fazer para garantir? Você já sabe que tem trânsito todo dia. O que você vai fazer para garantir que você vai chegar aqui no horário? É um outro modo de ver. Aí né? você estimula a ação, você estimula a situação, né? E talvez a pessoa fale, olha, eu vou acordar mais cedo, vou planejar meu horário, vou sair de casa mais cedo, com uma folga, porque aí se acontecer algum imprevisto eu ainda chego no horário. Beleza, estimulou a ação. Na nossa vida, né, a gente não aceitar desculpa, né, estimular uma ação. Então, eu gosto de falar assim, ó, qual que é o grande problema, tá? É que as pessoas, elas querem que o mundo seja justo, e o mundo não é justo. Aliás, eu acredito que a justiça é uma coisa antinatural. Olha só. Olha, eu acredito que é antinatural. Por que eu falo que ela é antinatural? Porque se a justiça fosse natural, como que existem lugares onde você planta tudo, você tem todas as estações do ano, chove, e tem lugares que é seco, que se você plantar não nasce nada e não chove? Boa observação, hein? Né? Mas isso está na natureza. Mas a natureza, ela entra em equilíbrio. Mas ela não é justa. Mas ela entra em equilíbrio. A nossa vida, ela não tem tanta justiça, mas ela entra em equilíbrio. Então, vou dar um exemplo. Eu posso falar assim, né? Eu posso falar assim, o estimular as ações. Pô, eu nasci numa família humilde, num lugar que dava enchente. Até os 13 anos da vida foram várias perdas que a gente teve, porque pensa que em 13 anos eu enfrentei pelo menos umas 15 enchentes. Nossa. Então, cada enchente dessa é uma perda. Era um problema, claro. Cada enchente dessa é uma perda. Foram várias perdas ao longo da vida e eu posso pegar e me vitimizar e falar assim, poxa, eu nasci numa família humilde, num bairro que dava enchente, né? Eu sou negro e eu não tenho oportunidade. Eu posso fazer isso, vou estimular a desculpa para mim mesmo. Ou eu posso olhar e falar, tem um mundo melhor que esse, não tem? Tem. Tá. O que eu preciso fazer para viver um mundo melhor do que esse? Aí eu não aceito desculpa, né? Eu não aceito desculpa. Eu estudo bastante o estoicismo. O estoicismo é muito sobre isso. E eu ia te perguntar exatamente, porque eu vi uma foto sua dizendo estoicos, né? Os filósofos estoicos e tal. Quer dizer, é uma doutrina que começou lá antes do nascimento de Cristo, tem mais de 2000 anos, né? Isso. Antes de Cristo, com o Epiteto. E é um jeito de você viver sem se vitimizar e meio que se equilibrando, né? Sim. Na natureza. Sim. Tem algumas frases que eu gosto para definir o estoicismo, né? Não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Eu gosto muito dessa frase, né? Não é o que fizeram com você, né? É o que você faz com o que fizeram com você. Não é o fato de você ter nascido num lugar que dava enchente, né? Não é isso que vai determinar o que você é e perdeu tudo na vida um monte de vez, é o que você faz com isso, né? Então ele tem uma profundeza nisso, né? E eu gosto de falar o seguinte, a gente não controla o fato, mas a gente controla o que a gente pensa sobre o fato. Eu não controlo que eu nasci num lugar que dava enchente. Não controlo, eu nasci lá. É um fato. É um fato, né? Mas eu controlo o que eu penso sobre isso. E eu posso pensar, vou ficar aqui para sempre, ou eu posso pensar, eu vou conquistar alguma coisa muito melhor que isso para a minha vida. Aí, através do momento que eu penso nisso, aí vem os pilares do estoicismo, que é perspectiva, ação e vontade. Opa, eu tenho uma perspectiva, eu posso ter uma vida muito melhor que isso. Perspectiva. Ação, o que eu vou fazer para isso acontecer? E vontade, né? Eu tenho que ter vontade para fazer esse negócio, né? Eu tenho que ter vontade para fazer essas coisas acontecerem. Então, eu estudo isso e isso faz parte da minha vida e isso faz com que eu alcance os resultados. Caramba, então é você entender o estoicismo, se a gente for resumir, é entender que nada está na nossa mão, no nosso controle. Mas a gente pode controlar o que nós vamos fazer sobre isso. Sobre aquilo que é um fato. Isso. Existem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. E aí tem a prece da serenidade. Fala assim, né? Prece da serenidade é Deus me dê serenidade para eu entender quais são as coisas que eu controlo, quais são as coisas que eu não controlo e eu preciso ter discernimento para entender a diferença entre as duas. Que legal. Porque às vezes a gente acha que a gente controla e não controla, né? Então tem que ter discernimento. Isso aqui está no meu controle ou não está? Preciso ter discernimento para entender isso. Para a gente encerrar, que nosso programa infelizmente está acabando e o papo está delicioso aqui, mas
A raiz dos nossos problemas, muitas vezes, é porque falta-nos treinamento. E a raiz dos problemas, às vezes, na maioria das empresas também, se dá pelo falta de treinamento para funcionários. Como é que a gente deve lidar com as coisas? Eu gosto de dizer que o que é sorte? Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então a pessoa se prepara, treina, estuda, se desenvolve competências, desenvolve capacidades. Aí um dia a oportunidade encontra ele e aí ele aproveita essa oportunidade. As pessoas vão falar, deu sorte. Então, a raiz dos problemas é o preparo. Eu tenho que estar preparado para o que quer que a vida me apresente. E para estar preparado, treinamento, estudo, desenvolvimento de competências. Que é o que você faz muito nas suas empresas, né? Que é o que eu faço muito nas minhas empresas e os treinamentos, efetivamente, que eu participo ou os que eu faço, né? Sim. Eu uma vez visitei a sua empresa, acho que foi ano passado, né? Foi ano passado, fez uma reportagem isso. lá. E você tem uma ligação muito bacana com os funcionários, quer dizer, quando você já chega, você tem também já uma saudação com os funcionários. Tem todo um relacionamento, né? Sim, sim. Eu gosto de falar que a minha empresa é lugar de gente feliz. Eu gosto de trabalhar com gente feliz, né? Eu acho que pessoas felizes produzem mais e dão mais resultados. Então, eu entro na empresa, tenho um ritual quando eu entro na empresa, eu entro nos departamentos e eu falo bem alto, né? Quem está feliz, levanta a mão e fala eu! E aí na empresa todo mundo fala eu e eu faço isso todo santo dia. Que maravilha. Olha, Marcelo Germano, eu quero te convidar para outras vezes aqui para a gente inspirar cada vez mais pessoas também aqui em Santa Catarina, porque eu acho que é sempre bom a gente ter essas boas referências, né? E a gente tem um estado empreendedor, né? Um estado empreendedor, muitas empresas. Eu tenho uma paixão muito grande por esse estado, apesar de eu não ter nascido aqui, tenho uma paixão muito grande e a gente tem o melhor IDH do Brasil, né? Então isso mostra o potencial desse estado. A gente mostra o potencial do estado de Santa Catarina. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, tem ali Marcelo Germano. Marcelo Germano EAG. EAG. Isso, que é de EAG. Empresa autogerenciável. Isso. Marcelo, obrigado, muito mais sucesso para você. Obrigado por ter compartilhado a tua história aqui com a gente, hein? Ale, obrigado, agradeço o convite e agradeço a sua audiência. Maravilha, obrigadão, ótima noite para você. E ótima noite para você também de casa, espero que tenha gostado do nosso bate-papo. A gente volta no próximo Conexão ND. Grande abraço.